Canal 23, o canal dos milagres, nas plataformas digitais rnn.com.br e com uma mensagem da parte do Senhor para a nossa vida. Mensagem essa que estamos aí dentro do jejum das riquezas 2023 e a palavra: o Senhor dos céus e da terra, dar-te-ei os tesouros escondidos, né? Paulo, ele declara que a nossa experiência de salvação está explicitamente enraizada nas infinitas riquezas de Deus ao escrever lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7. Deus em Cristo abriu a mão de tudo, incluindo a sua própria vida. Como o próprio Cristo disse: eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenha autoridade a entregar, também a reaver. Como diz lá em João capítulo 10, versículo 17. Cristo não só deu a sua vida e reaveu, fomos ressuscitados com ele, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo para mostrarmos a nós séculos vindouros e a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco em Cristo Jesus. O que Deus fez pelos crentes em Cristo garante o fato de que quando entramos no novo céus e na nova terra, haverá tamanha infinitude de riqueza, requintada de ouro, e servirá e para pavimentar as ruas. Aqui que nós estamos andando de calçado, lá não quero andar descalço, porque as ruas são de ouro e as paredes são de cristal. Como nada tendo, a eternidade proverá infalivelmente que possuímos tudo, como diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Como devemos viver então? Com a abundante riqueza e a generosidade de Deus para conosco. Em Cristo devemos moldar o nosso como vivemos. Devemos viver uma vida com a perspectiva do reino, diz: tendes cuidado ao guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, como diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. Estas palavras do nosso Senhor são valiosas porque protege do erro mental e definir o problema em que temos de ser alguém rico ou pobre. O que escrevi aí, o que acima, facilmente interpretado erroneamente quando o significado que há o bem moral inerente em ser pobre. Isto seria interpretar mal o ensinamento da Bíblia, pois claramente nos informamos que Deus dá enorme quantidade de riqueza material e financeira a algum de seus redimidos, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Tanto os pobres quanto os ricos podem cometer erro fatal de pensar que nossa vida consiste na abundância do que possuímos. Não é o fato de ter, é de ser próspero. Não é pecado ser próspero, né? E não colocar isso em desejo acima de todas as coisas. Primeiro tem que ser o reino de Deus acima de todas as coisas. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Os corações do pobre e dos ricos estão inclinados a servir ao dinheiro. Se uma pessoa pobre pensa
que seu valor é definido por posses, ele estará cheio de cobiça, e aos muitos casos pecará para que adquirir riqueza. Por outro lado, aqueles que são materialmente ricos podem ficar ensoberbecidos, né? E por causa disso começa a avareza, e isso o Senhor abate. O cristão que compreendeu as palavras de Jesus, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Pensará e viverá de forma diferente. Seja na fartura, ou seja na fome, na abundância, na necessidade. Cântico tema de seus corações será e deverá ser: quem mais tenho, eu no céu. Não há em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça. Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre, como diz lá em Salmo 73, verso 25 e 26. Isto podemos dizer com confiança inabalável, porque somente pela graça de Deus fomos feitos co-herdeiro em Cristo, com aquele a quem o Pai deu e está dando as nações como sua herança e os confins da terra com a sua possessão, como diz lá em Apocalipse capítulo 22, 26 e 27. Queria trazer essa parte, né, que é a prosperidade do Senhor. Dentro aí do jejum das riquezas, a gente está encerrando agora no dia 28 na Igreja de Cristo, Fonte de Poder na cidade de João Lisboa, mas trazendo algo da parte do Senhor, como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 18, diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades na gloriosa riqueza que há em Cristo Jesus. E eu queria orar por você nesta hora, né? O Senhor dos céus e da terra, foi Ele que fez os céus e a terra, então Ele tem o poder para te abençoar. A palavra diz em Deuteronômio, capítulo 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, então todas essas bênçãos te alcançarão. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E queria orar pela tua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, e que, Senhor, as riquezas da tua glória venham, Senhor, suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, entra com as providências, porque Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata. Abençoa com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e regiões terrenas, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus.